Queridos, estas palavras de Jesus foram ditas aos seus discípulos na noite em que ele foi traído. Poucas horas depois, ele haveria de ser entregue pelos líderes judeus às autoridades romanas. Seria julgado, condenado, torturado, crucificado, morto, e 3 dias depois haveria de ressuscitar. Ele estava em Jerusalém, onde havia entrado em triunfo, montado num jumentinho, e recebido em glória pela multidão, que dizia: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E durante aquela semana, diariamente, Jesus estava no templo, ensinando, e a oposição dos fariseus, especialmente dos sacerdotes e dos demais líderes religiosos, crescia a cada dia. Numa certa altura, aqui no capítulo 12, alguns gregos vieram procurar Jesus, não judeus, que vieram procurar Jesus. E Jesus então entendeu que havia chegado a hora do seu sofrimento. Então ele se dedica aos discípulos. A hora veio chegar. Ele se volta então para aquele grupinho de 12 que o havia seguido e que estava com ele durante 3 anos e meio. E na sexta-feira daquela semana, ele reúne os seus discípulos no primeiro andar de uma casa, chamada de cenáculo, para celebrar a Páscoa. E é naquela ocasião, então, que ele começa a instruir os seus discípulos. Ele lava os pés dos discípulos, significando aquela purificação espiritual que todos eles precisavam ter. Separa um traidor, Judas sai, depois que Satanás entra nele. E Jesus então começa a prepará-los para a sua partida, para a sua morte, a respeito da qual os discípulos não haviam ainda compreendido corretamente. Então ele diz no capítulo 13, a partir do verso 33, que ele está indo para um lugar onde os discípulos não podem acompanhá-lo, e que os discípulos vão procurá-lo e não vão achar. Jesus estava se referindo à sua morte. Os discípulos não entenderam isso, ficaram preocupados com isso. E Pedro então diz: Senhor, por que eu não posso te seguir? Eu estou disposto a dar a minha vida por você. E Jesus responde aquela famosa expressão que o galo não cantará antes que você me negue 3 vezes. Dá para perceber, ou dá para entender a perturbação, a inquietação que entrou no coração dos discípulos. Jesus estava dizendo que ia se separar deles, ia se afastar deles, eles não poderiam ir para onde Jesus haveria de ir. Pedro, que era o líder, haveria de negá-lo 3 vezes. A confusão e a vergonha estavam entrando no coração deles, ainda mais pelo fato de que eles estavam na expectativa de que Jesus haveria de instalar o reino de Deus, de trazer o reino de Deus em glória e poder na nação de Israel. Mas agora Jesus está dizendo que vai embora. Então a confusão e a perplexidade entraram na mente e no coração dos discípulos. Então, nesse contexto, Jesus pronuncia estas palavras: não se turbe o vosso coração. Não fiquem inquietos com as coisas que eu acabei de dizer. Não deixem a angústia e a perplexidade entrar no coração de vocês. O Senhor procura acalmá-los, procura orientá-los naquele momento de crise, de fé e de impedimento que os seus discípulos estavam passando. Depois de encorajá-los, no verso 1, a não ficar perturbados, ele diz positivamente: crede em Deus, crede também em mim. Da mesma forma que vocês têm crido no Pai até agora, depositem também a sua fé em mim, porque crer em Deus é a mesma coisa que crer em mim, e crer em mim é a mesma coisa que crer em Deus. Com isso, Jesus pede que os discípulos exerçam para com ele a mesma fé que eles têm em Deus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo: eu sou Deus. Da mesma forma que vocês creem em Deus, vocês creiam também em mim, porque eu e o Pai somos um. Então, o Pai não enganaria vocês, o Pai não abandonaria vocês, e eu também não. Não vou deixar vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. E em seguida, Jesus
dá 4 razões pelas quais eles não iriam ficar perturbados. Essas razões estão aí nos versos 2 e 3. Primeiro, que há muitas moradas na casa do Pai. Segundo, que ele estava indo preparar lugar. Terceiro, que ele voltaria para recebê-los. E quarto, que eles ficariam então juntos para sempre. Então, primeiro conforto que Jesus traz para eles: não se turbe o vosso coração, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa do Pai de Jesus é o céu, é o local da habitação de Deus, onde Deus está assentado no trono do universo, cercado dos seus anjos em glória. É o mundo espiritual que nos rodeia, centralizado na pessoa de Deus. Não devemos pensar no espaço geográfico, porque Deus é Espírito, Ele está em todo lugar, Ele é onipresente. Mas a Bíblia descreve o local da habitação de Deus, o centro do universo, o trono do universo, como sendo, esse às vezes é chamado de paraíso, às vezes é chamado do terceiro céu. Paulo se refere dessa forma, mas aqui Jesus se refere como sendo a casa do Pai, talvez em contraste com o templo de Jerusalém, que também era chamado de a casa de Deus. Os discípulos seriam em breve expulsos do templo pelos judeus, como de fato foram, mas eles teriam acesso ao verdadeiro templo, a casa do Pai, que é o que interessa. Quando Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas, a gente não deve imaginar um condomínio cheio de apartamentos, como às vezes as pessoas ficam imaginando. Ele está apenas dizendo que há lugar suficiente para todos e que eles serão recebidos naquele lugar, que há lugar para eles, há lugar para os gregos que viriam vê-lo, há lugar para todos aqueles que viriam depois deles. Então não se perturbassem, não ficassem ansiosos, porque além da morte, para onde Jesus ia, a presença do Pai, na presença do Pai haveria lugar suficiente para todos eles, e com isso eles viriam ter o seu coração consolado. É importante nós lembrarmos que o que Jesus está fazendo aqui é feito consistentemente na Bíblia toda. A maneira de Deus nos consolar aqui nesse vale de lágrimas é apontar para a esperança escatológica. É dizer que aqui não é lugar de paz, aqui não é lugar, não é onde nós vamos, não é o nosso destino final. Nós estamos de passagem aqui, a nossa casa é a casa do Pai, é para lá que nós estamos indo. O que é que acontece quando as pessoas não entendem isso? Ou quando elas são levadas por essas teologias, como teologia da prosperidade, que enfatiza que você tem que ter do bom do melhor e viver aqui nesse mundo como se fosse tudo que Deus tem para dar em termos materiais, você perde a esperança no futuro, que nos é apresentada sempre como a maneira pela qual Deus consola o seu povo. Aqui não é o nosso lugar, estamos de passagem. O que é que pode acontecer se você perde essa perspectiva da casa do Pai? É que você procura construir a sua casa aqui. Jovens que passam sua vida correndo atrás, uma boa educação, de um bom trabalho, querem comprar sua casa própria, ter um casamento, arrumar um bom emprego, criar seus filhos, e parece que a vida deles se resume nisso. Estas coisas são boas. Eu não estou dizendo que nós não devemos procurá-las, mas elas não são nada comparado com a esperança que Jesus nos coloca aqui. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Esse é o nosso destino final. Era isso que devia consolar o nosso coração, em vez de deixar que estas outras coisas, por mais legítimas que sejam, elas ocupem o nosso tempo completamente, drenem as nossas forças, as nossas energias, atraem o nosso coração e acabam até virando ídolos aqui nesse mundo. Mas nós temos que viver com a mente nos céus, embora os pés estejam na terra. É assim que o cristão deve viver. Essa é a esperança. É assim que Deus nos conforta. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Dentro dessa mesma linha, em segundo lugar, Jesus diz: se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se fosse de outra forma, eu teria dito a vocês, porque eu sempre lhes disse a verdade. Eu sou a verdade. Eu sempre lhes disse a verdade. Se fosse diferente, eu teria dito: eu vou preparar lugar.
Essa é outra frase de Jesus que é muito mal compreendida. A interpretação popular dessa passagem é que Jesus, depois da morte, subiu até os céus e que ele está construindo mansões celestiais para nós. A gente até costuma brincar dizendo, olha, se já está 2.000 anos construindo, imagina como vai ficar bonito. Já ouviram essa explicação? A casa do Pai está pronta desde a eternidade. Jesus não entrou no trabalho de construção civil depois que ele morreu lá no céu. Quando ele diz, vou preparar o lugar, o que ele está dizendo é que ele foi abrir o caminho. As casas estão prontas, mas o acesso estava fechado. A casa está pronta, mas você não tem a chave dela. A preparação do caminho é quando ele morre pelos nossos pecados e ressuscita ao terceiro dia e sobe à presença do Pai. Agora o caminho está aberto para a casa do Pai. Então já está preparado. Ele não está fazendo mansões celestiais, elas estão prontas desde a fundação do mundo. Ele foi preparar o lugar através da sua morte, da sua ressurreição, pagar a nossa culpa, abrir o caminho, entrando primeiro como o nosso irmão mais velho, como primogênito dos mortos, para que nós o sigamos depois. Então, nesse sentido, o caminho já está pronto, o lugar está preparado. Terceira coisa que ele diz: quando eu for e vos preparar um lugar, sim, então você percebe que era uma coisa que seria feita de uma vez, né? Ele vai e prepara o lugar, ele diz: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. O que Jesus quer dizer com isso? Que volta é essa? Eu vou preparar o lugar e volto para receber vocês para mim mesmo. Primeiro, note que, embora ele tenha dito que vai preparar lugar para nós na casa do Pai, ele diz que quando ele voltar, ele vai nos receber para ele mesmo, significando que a casa do Pai é o que é, porque Jesus está lá. Só é esperança e só faz sentido porque ele está lá. Ele vai preparar e vem nos buscar para ele mesmo. É isso que faz a casa do Pai tão desejável, porque Jesus estará lá. E é a presença dele que torna o céu, céu. Porque o céu sem Jesus não é céu. A casa do Pai sem ele não é a casa do Pai. E é isso que a eternidade, é isso porque a eternidade nos atrai. É por isso que a casa do Pai nos atrai, porque o Senhor Jesus está lá, ele virá nos buscar e levar para si. Quando é que isso acontece ou aconteceu? Tem várias explicações possíveis, todas elas gramaticalmente aceitáveis e teologicamente até. Jesus poderia estar se referindo ao fato de que ele ressuscitaria. E de fato, ele morreu, ele foi para o lugar que os discípulos não podiam seguir, mas ele voltou na ressurreição e se encontrou com os discípulos no quarto fechado e durante 40 dias apareceu-lhes várias vezes. Poderia significar isso, a volta dele. Ou então, ele estava se referindo ao dia do Pentecostes. Aqui mesmo no capítulo 14 até o capítulo 16, ele vai dizer que depois que ele for, o Pai vai mandar um outro Consolador para estar com eles. Então Jesus teria voltado no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, no dia do Pentecostes, e está conosco até o dia de hoje. Outra interpretação é que ele se encontra conosco quando nós morremos. No livro de Atos, nós lemos o relato da morte de Estevão, o primeiro mártir, e diz lá no final do capítulo 7 que quando Estevão estava sendo apedrejado, estava morrendo, ele levantou os olhos para os céus e viu Jesus em pé à direita de Deus. Toda a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus. A única vez que diz que ele está em pé à direita de Deus é quando Estevão vê a sua glória. E alguns interpretam que Jesus ficou em pé para vir se encontrar com o seu servo, que estava morrendo por causa do seu nome. Então, o encontro com Jesus na morte pode ser também isso que ele está se referindo aqui. Mas eu prefiro a interpretação de que Jesus estava se referindo à sua segunda vinda, porque ele diz: ficarei convosco para sempre. Aonde eu estou, estejais vós também. Então faz mais sentido entendermos, embora aquelas outras interpretações não estejam erradas,
Mas essa daqui parece ser o que Jesus tinha em mente. O que ele estava dizendo é: eu vou morrer, vou preparar um lugar pela morte e ressurreição para a casa do Pai, e depois eu voltarei, refere-se à sua segunda vinda em glória, para buscar vocês para mim mesmo, e aí nós ficaremos juntos para todo sempre. E aqui ele já se refere ao reino eterno, ao novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, o novo mundo que Deus já tem preparado para nós e que já irrompeu no presente, já foi inaugurado no presente com a ressurreição de Cristo Jesus, mas sim caminha para a sua consumação, para a sua vida plena. Você percebe que então há uma ligação entre a casa do Pai e o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, a vida eterna. Um está ligado ao outro. E na sequência, nós então já sabemos como funciona. Depois da morte, nós vamos para a casa do Pai, estar com Jesus, e de lá com Ele nós entraremos no tempo de Deus, quando Ele vier, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, com os nossos corpos ressurretos, transformados e glorificados, estando para sempre com Ele. Queridos, essa é a nossa esperança. É assim que Deus nos conforta, é assim que Deus nos consola, é assim que Ele nos anima, quando nós estamos enfrentando crises, problemas, dificuldades aqui nesse mundo. O que a Bíblia nos aponta é o que Cristo foi fazer. É o que Cristo é onde Ele está, de onde Ele virá e para onde Ele nos levará. Uma vez, Karl Marx declarou que o cristianismo é o ópio, a religião é o ópio do povo. Ele se referia ao cristianismo. Por isso ele queria dizer que o cristianismo tirava das massas o desejo de lutar pela melhora social, porque ficava contando com o mundo futuro. Ora, se você tem esperança somente no futuro, você não se preocupa muito em melhorar o presente. Então Marx entendia que o cristianismo era responsável pela escravização das massas trabalhistas, que era usada, a religião era uma coisa que foi inventada pelos ricos para poder dominar os povos. Depois veio Nietzsche e disse exatamente o contrário, né? Que os povos é que inventaram a ideia de um Deus vingativo para punir os ricos e tudo mais. É bom ter uma cobra como ele é hoje. Não fazer nada, é só assistir ele se destruir. Não fazer nada, ele se destrói. Agora, o tipo de cristianismo, esse tipo de cristianismo que sensibiliza as pessoas para as necessidades presentes em nome do reino futuro, não é o verdadeiro cristianismo. A nossa esperança é o futuro, sem dúvida nenhuma, mas enquanto nós estamos aqui, como vai ficar mais evidente no final do texto, quando Jesus diz: vocês vão fazer as obras que eu faço, estas obras são aqui. O verdadeiro cristianismo nos leva a praticar as mesmas obras que Jesus praticou, enquanto nós esperamos a sua chegada e o reino da terra. Por isso, não vá nessa, não compre essa ideia que o seu professor marxista, com certeza, vai querer lhe passar, de que o cristianismo ele é uma religião de ilusões, que aponta para o futuro e inibe a ação do presente. Bom, depois que Jesus falou sobre isso, ele então disse no verso 4: e vocês sabem o caminho para onde vou. Jesus estava presumindo que depois de 3 anos de discipulado, os seus discípulos teriam alguma ideia do que ele estava falando. Porque nós estamos no capítulo 14. Nos 13 capítulos anteriores, nós encontramos Jesus andando com os discípulos, fazendo sinais e prodígios, trazendo discursos, trazendo palavras, respondendo perguntas, entrando em polêmica com os líderes religiosos. A essa altura, ele tinha confiança que os seus discípulos sabiam para onde ele estava indo, para se referir à sua morte, e o caminho para a casa do Pai, que era exatamente essa morte, o caminho que foi preparado pela morte. Mas olha a resposta de Tomé no verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Eu não estou dizendo que os discípulos não eram crentes, porque eles sabiam, eles criam em Deus, eles criam que Jesus era o Filho de Deus, eles criam que Jesus era o Messias, eles apenas não haviam ainda compreendido a necessidade do Messias padecer, sofrer
e entrar na sua glória, desta forma preparando o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Por isso que a palavra de Jesus soa confusa para eles, e Tomé fala aqui pelos outros: eu não sei, nós não sabemos para onde o Senhor vai e não sabemos o caminho. E a resposta conhecida de Jesus no verso 6 é essa. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Tomé, eu sou o caminho, porque eu sou a verdade e porque eu sou a vida. E é por isso que ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu sou a verdade. Não tem outra verdade a não ser essa. E eu sou a vida, não há vida em nenhuma outra pessoa. Por isso que ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho para a casa do Pai, porque eu sou a verdade de Deus. Eu sou aquele que Deus enviou para trazer a sua palavra, para revelar-se de maneira clara ao mundo. E eu sou a vida, eu sou aquele que através da morte e da ressurreição trarei vida a vocês e vida eterna. Por isso, ninguém pode vir ao Pai, à casa do Pai, ficar comigo, a não ser através de mim, porque eu sou o caminho, aquele que vai preparar o caminho, o próprio caminho em si. Com isso, Jesus está se apresentando como a revelação única e exclusiva de Deus aos seus discípulos, dizendo que fora da fé na sua pessoa, não existe possibilidade de alguém chegar na casa do Pai. Não existe possibilidade. Com isso, Jesus estava excluindo salvação em outras religiões, salvação por ignorância, salvação de inocentes, entre aspas, que não existem, salvação dos que nunca ouviram. Se Ele é a verdade de Deus, se Ele é aquele em quem há vida, portanto, Ele é o único caminho para Deus. A exclusividade de Jesus é apresentada aqui com toda clareza, por Ele próprio aos seus discípulos, excluindo qualquer outra possibilidade de se chegar ao Pai que não seja através dele. Depois de ouvir estas palavras, ele diz no verso 7, ainda falando da questão do caminho: se vocês me tivessem conhecido plenamente, se vocês tivessem entendido tudo que eu ensinei para vocês até agora, conheceriam também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Quando ele diz desde agora, a partir de agora, depois da minha morte, da minha ressurreição, vocês vão conhecer o meu Pai e vocês vão ver o meu Pai. Por quê? Os evangelhos nos mostram que depois que Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos entenderam: estava escrito isso, Isaías disse isso, o profeta tal disse, é verdade, ele tinha que morrer. Agora nós entendemos. Entender a morte de Jesus e a sua ressurreição, conhecer a Jesus em verdade, seria o mesmo que conhecer o Pai e ver o Pai. É isso que vai acontecer, disse Jesus. Vocês vão conhecer então quem eu sou, e ao fazer isso vocês vão conhecer o Pai e vocês vão ver o Pai. E aí o Filipe não se contém. Filipe tem uma proposta para Jesus. Ele diz no verso 8, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Filipe provavelmente está querendo aqui que Jesus lhes dê uma visão de Deus como aquela que Moisés teve no deserto. Talvez que Deus aparecesse ali na forma de uma sarça ardente, ou uma coluna de fogo, ou uma nuvem, que Deus se manifestasse ali na frente dele. Uma vez Moisés disse a Deus: mostra-me a tua glória. E Deus disse: não, nenhum homem pode me ver e sobreviver. Mas eu vou passar diante de você e vou proclamar minha misericórdia. Deus passa numa brisa suave, Deus passa diante de Moisés e Deus então proclama o seu nome ali a Moisés. Mas Deus não deu uma visão direta da sua glória, da sua pessoa a Moisés. Filipe provavelmente está pedindo a Jesus isso aqui, dizendo: Senhor, sabe como é que isso? Vamos acabar com essa polêmica. É só Deus aparecer aqui na nossa frente, pronto, aí esclarece tudo, fica tudo resolvido. É só Deus aparecer aqui, aí acaba toda a dúvida, toda a
mais nada. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Gente, não é isso que você tem vontade às vezes? Você diz, Senhor, olha, é só o Senhor me aparecer, eu só preciso ouvir uma voz do céu. Se um anjo vier da parte do Senhor trazendo uma mensagem, para mim está resolvido. Você não já orou assim? Eu só quero ver o Senhor. Se o Senhor falar, está resolvido. Acontece. Era o que Filipe pensava. Olha a resposta de Jesus. Olha o que Jesus diz para Filipe. Verso 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Filipe, esse encontro que você está querendo já vem acontecendo há 3 anos. Filipe, você vem conversando com Deus, comendo com Deus, dormindo com Deus, rindo com Deus, caminhando com Deus há 3 anos. Digo, como é que você diz, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Vocês percebem a implicação do que Jesus está dizendo aqui? Filipe queria ter uma revelação. Jesus respondeu com a encarnação. Hoje muita gente quer ver milagre. Deus não tem outra resposta, porque a maior manifestação de Deus foi na pessoa do seu Filho. Ele já se revelou, ele já apareceu, ele já veio na pessoa de Jesus Cristo. E tem gente que ainda fica querendo. Depois que Deus se revelou na pessoa de Cristo, como está lá na carta aos Hebreus, tendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Jesus Cristo é a revelação máxima do Pai. É tudo que você vai ter. Você não vai ter mais do que isso. E por que você fica querendo ver coisa? Ter visão, ouvir voz? Deus já falou, Ele já veio, já se manifestou, os apóstolos registraram de maneira infalível. É isso que é o Novo Testamento, é isso que é a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus em voz alta? Lê a Bíblia em voz alta. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, 3 anos eu estou com você não me conhece. Sacanagem. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Queridos, essa busca da presença imediata de Deus como sendo a solução para todos os problemas é um equívoco não somente de Filipe, mas de muitos. Porque Deus, na sua sabedoria, se revelou de maneira completa, perfeita, suficiente e final em seu Jesus Cristo. E nós o temos grafado nos 4 evangelhos, nas cartas, no livro de Atos, em Apocalipse, quadro completo. É ali que ele se manifesta, é ali que o vemos na sua plenitude e na sua glória. Em seguida, Jesus diz aos discípulos para que creiam nele com base em 2 coisas. Verso 10. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Filho, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Creia no que eu estou dizendo, creia, porque as palavras que eu estou dizendo, elas não vêm de mim, elas vêm do Pai. E se você não quiser crer nas palavras, Filipe, creia pelo menos nas obras que eu venho fazendo há 3 anos. Você vem observando. Quando Jesus fala em obras, queridos, sem dúvida o que está em vista, em primeiro lugar, são os sinais que ele fez e que provavam que ele é Deus. Os sinais e prodígios. Mas obras, no Evangelho de João, é muito mais amplo do que sinais. E compreende todas as atitudes de Jesus, todo o seu trabalho que ele fez em nome de Deus, que inclui compaixão pelos pobres, assistência aos necessitados, obediência ao Pai, decisões corretas, ações corretas, respostas corretas, viver para a glória de Deus, obras
é bem mais do que sinais e prodígios no Evangelho de João. Uma vez os judeus perguntaram a Jesus, aqui nesse Evangelho, o que faremos para realizar as obras de Deus? E a resposta de Jesus foi: a obra de Deus é que você crê naquele que Ele enviou, provando que obras é muito mais do que sinais e prodígios, mas é crer em Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, viver como Deus deseja. Jesus está dizendo aos discípulos: o Pai está em mim, eu estou no Pai. Que prova eu posso dar a vocês? Primeiro, as palavras que eu tenho trazido para vocês. Segundo, a minha vida, as coisas que eu fiz, as coisas que eu faço, não somente sinais e prodígios, mas a minha compaixão. Quem de vocês me convence de pecado? Eu disse uma vez a Deus. As minhas atitudes, a minha obediência. E aí, o último conforto, que até aqui nós estamos seguindo aquela linha: não se turbe o vosso coração. Por quê? A casa do meu pai tem muitas moradas, vou preparar um lugar, volto para buscar vocês. Vocês sabem qual é o caminho, eu sou o caminho, não tem outro. Se vocês estão me vendo, então vocês estão vendo o Pai, vocês têm visto as minhas obras. E agora ele termina dizendo, verso 12 e 13, verso 12, 13 e 14, que os discípulos haveriam de fazer estas mesmas obras. Eles não somente teriam a casa do Pai, mas eles continuariam as obras que o próprio Jesus havia feito. Aqui é uma mudança radical, né? Porque os discípulos estavam completamente confusos, perplexos, sem entender nada, não sabem o caminho, pede a coisa errada na visão imediata de Deus, e Jesus termina dizendo: vocês serão aqueles que vão dar continuidade ao meu ministério, porque estas obras que eu faço, quem crê em mim fará as mesmas obras, e vai fazer até maiores. E naturalmente é aqui que muita gente fica se perguntando o que Jesus quis dizer com isso. Jesus disse aos discípulos que não somente eles, mas quem cresce nele, não só os 12 não, quem cresce nele, faria as mesmas obras que ele fez e ainda maior. Dificilmente Jesus estava dizendo que pela fé alguém poderia realizar milagres mais poderosos, majestosos do que aqueles que ele realizou. Capítulo 14. Nos capítulos anteriores, João registrou 7 milagres de Jesus: transformar em vinho, andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, curar um cego, curar um aleijado, ressuscitar Lázaro. Isso aqui é difícil de superar. É difícil fazer igual, difícil superar. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e maiores fará. Se Jesus estava se referindo aos sinais e prodígios, significa que da hora que ele falou isso até o dia de hoje, ninguém teve fé. Porque os apóstolos não fizeram isso. Eles fizeram sinais e prodígios, mas nenhum deles andou sobre águas, nenhum deles multiplicou pão e peixe, transformou água em vinho, comandou a natureza, como Jesus comandou. E depois dos apóstolos não apareceu ninguém na história da igreja que ao menos chegou perto disso aqui. E você pode desafiar as pessoas que dizem que esse versículo está dizendo que pela fé nós podemos fazer sinais iguais aos maiores de Cristo. É só fazer, meu irmão. Tem um hospital cheio de gente doente aqui. Vamos lá? Vamos lá? A ironia dele é linda. Tem um rio aqui, ó. Vamos lá, vamos atravessar para o outro lado andando sobre ele? Vamos fazer isso? Então é evidente que Jesus não estava se referindo aos sinais e prodígios somente, mas quando ele fala de obras, ele fala de todo aquele conjunto de atitudes, decisões e práticas feitas em obediência a Deus. E nesse sentido, Jesus disse: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. E ele dá duas razões. Primeira, porque eu vou para junto do Pai. Veja o que ele diz aí, final do verso 12. Porque eu vou para junto do Pai. Então nós temos que entender estas obras maiores à luz dessa declaração.
Cristo, ou porque cremos nele, nós faremos as obras que ele fez e maiores, porque ele foi para o Pai. O que isso significa? Várias coisas. Quando Jesus foi para o Pai, ele recebeu o Espírito Santo e derramou sobre a sua igreja, no dia de Pentecostes. E os discípulos receberam o poder do Espírito Santo para fazer as obras de Cristo. Segundo, quando Cristo foi para o Pai, ele assumiu o trono do universo. E ele continuou a agir nesse mundo, só que agora através dos discípulos. O livro de Atos inicia dizendo assim: eu escrevi o primeiro tratado ao Teófilo, se refere ao livro de Lucas, que foi escrito pelo mesmo autor. Escrevi o primeiro tratado, que é o livro de Lucas, relatando o que Jesus começou a fazer. Então, nos evangelhos, é o que Cristo começou a fazer. E o que é o livro de Atos? É aquilo que ele continua a fazer. Então, o Cristo exaltado à direita do Pai, ele continua a fazer as suas obras através dos seus discípulos. Antes dele ir para o Pai, ele estava confinado geograficamente na Palestina, a um corpo humano. Ele estava no mesmo lugar, naquela região ali da Palestina. Mas agora, sentado à direita do Pai, tendo recebido todo o poder no céu e na terra, ele está em todo lugar. E as obras que ele faz através dos seus discípulos são muito maiores. O alcance é muito maior. A extensão é muito maior. A glória é muito maior. No dia de Pentecostes, Pedro pregou o primeiro sermão e 3.000 se converteram. Jesus ministrou 3 anos pregando e ensinando. No final do ministério dele, quantos tinham? 12, um traiu, o outro negou e 10 fugiram. Mas no dia de Pentecostes, com um sermão, Pedro viu 3.000 se converterem. Hoje a gente prega 3.000 sermões para ver 1.000 se converterem. É uma coisa errada, né? É nesse sentido que as obras são maiores. E há um outro sentido também, quando ele diz assim: eu vou para o Pai. Quando Jesus vai para o Pai, então ele é entronizado. É uma nova etapa na história da redenção. É a etapa dos últimos tempos que é inaugurada, o fim dos dias. Portanto, olhando a história da redenção, é uma posição mais privilegiada. É nesse sentido que as obras que nós fazemos pela fé em Jesus, de evangelizar, cuidar dos pobres, se for fazer sinais e prodígios também, elas são maiores do que aquelas que Cristo fez. Não que algum de nós faz mais milagres do que ele, ou milagres mais maravilhosos, mas é porque nós estamos num período mais glorioso do que aquele que Cristo estava na sua humilhação. E ele trabalha através de nós. Mas tem uma outra razão porque essas obras são maiores. Veja o que ele diz. Verso 13. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Por que essas obras serão maiores? Porque Cristo vai responder às orações do seu povo. Esse versículo tem sido, quando o seu povo estiver cumprindo estas obras, esse versículo tem sido muito mal usado. As pessoas pensam que ele é um cheque em branco que Deus deu para elas preencherem e colocar o que quiserem. Tipo assim: eu quero um namorado, ou eu quero uma casa própria, eu quero um carro, eu quero um emprego. Já ouviu esse verso ser usado? Dizendo assim: olha, Deus está dizendo, tudo quanto você pedir, em nome de Jesus, Ele vai dar. Mas em que contexto essa promessa foi feita? Foi feita no contexto de vocês farão as obras. Então Deus responderá, Cristo responderá tudo que você pedir, quando você estiver engajado em fazer a obra dele, em servir a ele. É nesse sentido que essa promessa é feita. Ela não é uma promessa, Deus dizendo que ele vai dar tudo o que você quiser, mas somente quando nós estivermos fazendo as obras dele. É nesse sentido então que elas são obras maiores, porque são respostas de oração de Cristo ressurreto. Eu creio que Deus pode fazer muito mais do que nós estamos vendo hoje. Quando nós estamos engajados na missão, está dizendo aqui o tema, né?
servos uns dos outros, movidos pelo Espírito Santo. Quando nós estamos engajados nisso, pediremos a Deus o que quisermos e nos será concedido. Senhor, nós queremos uma colheita de pessoas, de jovens, uma geração que te ame, que viva para a tua glória, será concedido. Senhor, nós queremos nos dedicar a Ti, nós queremos viver para Ti, queremos amar o próximo, viver uma vida santa, uma vida pura, como o Senhor viveu aqui nesse mundo, será concedido. Isso é a promessa de Deus. E aqui você já sabe por que nós não avançamos como devemos, porque nós não confiamos nisso, ou nós interpretamos mal isso, ou nós não ligamos para isso. Fechando o que eu queria trazer para vocês nessa noite, algumas aplicações. O Senhor Jesus já foi para o Pai, já derramou o Espírito Santo. Ele está pronto a ouvir as nossas orações quando feitas em favor da realização das obras do Pai, obras maiores da terra. A grande pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos: isso enche o nosso coração, isso nos move, isso nos desperta. Essa é a razão da nossa existência, a casa do Pai. Aqui nesse mundo, nós respondemos aos desafios da teologia de missão integral, teologia da libertação e outras que querem transformar o Evangelho em Evangelho social. Nós respondemos que a missão do mundo é fazer as obras do Pai, não é política partidária, mas é fazer as obras do Pai. Uma nação não muda sem corações convertidos e mentes mudadas. Obras do Pai. É isso que Deus nos chama a fazer. Essa é a resposta que a igreja tem que dar aos apelos que vêm de fora, para que nós percamos de vista o nosso foco e nós nos envolvamos em movimentos sociais, política partidária e coisas dessa natureza. Cristo nos manda fazer as obras do Pai, obras maiores do que aquelas que Ele fez. E Ele promete responder às orações. Outra coisa que nós temos que pensar aqui, queridos, essa ênfase. Nós estamos cercados por um misticismo no meio evangélico que nos leva a querer ver sinais, prodígios, revelações, e eu tenho a impressão que isso é a mesma coisa que você mandar mensagem por telégrafo de código Morse depois que Deus inventou o iPhone. O que é que Deus Ai. Já temos a revelação completa e final de Deus. Não é que Deus não possa sobrenaturalmente agir, mas não é isso que Ele nos prometeu. Ele já nos deu a revelação final. E às vezes a busca por estas coisas e por estas experiências faz com que o crente perca o foco na palavra de Deus. Perca o foco na palavra de Deus. Uma outra aplicação que nós percebemos aqui. Como é que eu sei que eu tenho uma dessas moradas na casa do Pai? Não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu sei que são muitas, mas a pergunta é como é que eu sei que uma delas é minha? Eu creio que pelo texto todo só há uma resposta para isso. Você pratica as obras de Cristo? Quem crê em mim fará as obras que eu faço. Você as faz? Estou falando de sinais e prodígios. Se você não explicou, você sabe que eu estou falando de sinais e prodígios. Como é que você sabe que você está indo para a casa do Pai? É se você aqui, no caminho, você faz as obras de Cristo. Pela fé nele, que é o caminho, a verdade e a vida. E por último, se nós estamos em sofrimento, dor, crise, Deus nos apresenta seu Filho como sendo a solução para isso. Uma solução presente, mas gloriosamente ainda no futuro. Ele haverá de vir e nos levar para si mesmo, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Console-se com essa palavra, não se turbe o seu coração. Creia em Deus, creia também em Cristo. Isso vai trazer paz e consolo ao seu coração. Amém. Nosso Deus, muito obrigado pela revelação maravilhosa que o Senhor nos dá em Jesus Cristo. Muito obrigado pelo teu Filho, que é tudo o que nós precisamos no presente e no futuro. Nos ajuda a viver pela fé,
e realizar as obras que Ele realizou e ainda maiores, porque Ele já está contigo e porque Ele promete responder às orações. Desde que nós vivamos com a Tua glória, desperta uma nova geração, pessoas comprometidas contigo, profissionais liberais, jovens envolvidos em todas as áreas da vida, levando a Tua palavra no contexto em que o Senhor nos coloca. Ó Deus, ouve a nossa oração, abençoe esse encontro, que seja um despertamento, em nome de Jesus. Amém.